Ouça agora a reflexão diária com o Padre Pedro Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, nesta manhã de segunda-feira, dia 16 de março, quarta semana da Quaresma. No Evangelho de hoje, que é de João, nós vamos ver Jesus partindo da Samaria para a Galileia. Ele volta então à sua terra natal. Importante recordar, não creio que já tenha dito isso, mas se eu disse, peço perdão, mas é bom recordar que o evangelista João não fala de milagres, ele fala de sinais, e ele vai apontar no seu evangelho 7 sinais, 7 curas, 7 milagres de Jesus. E por que João escolhe a palavra sinal? Porque o milagre esgota em si mesmo, o sinal aponta para algo muito maior. E hoje, então, no Evangelho, nós temos o segundo sinal, ou se você preferir, milagre, narrado pelo evangelista João. Trata-se de um funcionário do rei que estava com seu filho doente. Sabendo que Jesus estava na Galiléia, esse funcionário era de Cafarnaum, ele vai ao encontro de Jesus e pede a Jesus que vá com ele a Cafarnaum para curar o seu filho. Jesus não vai a Cafarnaum, mas diz para ele imediatamente: o seu filho está vivo. Esse homem volta sozinho para Cafarnaum e, chegando em casa, encontra os funcionários dele, que lhe diz que o filho estava bem e que a hora que o filho tinha melhorado coincidia com a hora que Jesus tinha dito: o seu filho está vivo. Neste período da Quaresma, é um período que nós quantificamos e qualificamos a leitura, o estudo, a escuta e a meditação da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus deveria ser um alimento tão indispensável para a nossa fé, a ponto de nós confiarmos de fato que aquilo que nosso Senhor disse e aquilo que a Sagrada Escritura revela, de fato acontece e de fato acontecerá. É Palavra de Deus. Esse homem hoje, esse funcionário que não tem nome, ele confiou na palavra de Jesus. Primeiro, ele confiou que Jesus poderia curar o seu filho, Então aqui já demonstra tamanha fé desse homem. Mas não só. No momento que Jesus fala para ele: teu filho está vivo, ele poderia ter questionado: mas Senhor, vai lá comigo para curar o meu filho. Como o Senhor fala daqui que o meu filho está vivo sem conhecê-lo, sem vê-lo? E ele poderia ter usado: sei lá, eu te pago tanto para você ir, mas vai lá ver meu filho. Ele não questiona nada disso. Ele simplesmente obedece a Jesus, crê que o filho dele está vivo e volta para casa. Quantos de nós, meus queridos irmãos e irmãs, ficamos exigindo de nosso Senhor e até de Deus provas diárias de que Ele nos ama? Quantos de nós duvidamos da sua palavra, Duvidamos da sua promessa do reino de Deus? Quantos de nós duvidamos da ressurreição que Ele nos oferece? Quanto nós duvidamos do seu sacrifício incruento na cruz para me salvar, para me redimir dos meus pecados? Quantos de nós só acreditamos em Jesus quando Ele nos dá algo? Quando de nós nos desesperamos diante do medo e não confiamos na sua palavra que diz: não tenhas medo? Quanto de nós não confiamos que Jesus prometeu o reino àqueles que amarem o próximo? Quantos de nós não confiamos na palavra de Jesus quando Ele nos pede para perdoar os nossos inimigos, para amar os nossos inimigos, e nós não obedecemos a esta palavra? Nós não acreditamos que ela é palavra de vida e palavra de salvação? Quantos de nós não partilhamos do que temos e do que somos, mesmo quando Jesus disse aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer? E aí vem a belíssima cena da multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos de nós buscamos nessa vida apenas status, poder, prestígio, fama, e queremos ser servidos quando o Senhor disse: lavai os pés uns dos outros, fazei o que eu vos fiz? Este funcionário do rei, que talvez colaborou com tantas estruturas injustas do rei, tanta exploração dos mais pobres,
Este homem, mesmo num contexto de pecado, ele teve fé e ele creu simplesmente na palavra de Jesus, que à distância curou o seu filho. A Quaresma é tempo também para a gente rever a nossa relação com Cristo. E hoje, de forma especial, nossa relação com a palavra. Até que ponto que as decisões que eu tomo, até que ponto que a minha vida está sendo conformada, está sendo submissa, obediente à palavra de Deus? Ou nós insistimos ainda em obedecer apenas às nossas próprias palavras, ou às palavras de tantos líderes políticos, religiosos, ou mesmo influências, que não necessariamente são palavras de vida eterna, e são palavras de Cristo? Esse homem creu na palavra de Jesus. Que de fato a palavra de Jesus seja o norteamento para a sua vida. Que você não duvide daquilo que Cristo falou e daquilo que a Sagrada Escritura promete aos que se manterem fiéis a Ele até o fim. Tenham todos um bom dia. Não se esqueça de rezar por mim, por favor. E que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.